Coisa é fato. De todos os riscos que um hormônio esteroide pode apresentar, o único que realmente é comprovado, principalmente na molécula da testosterona, é o risco cardíaco. Os outros ainda carecem de estudos com indivíduos bem treinados e com doses mais altas, porque, para a galera entender, o hormônio esteroide, meus amigos, foram criados para um tratamento. A medicina, a farmacologia cria essas substâncias não para fins estéticos ou de performance, mas para fins de tratar alguma doença. Então é difícil, por exemplo, vou ter uma pesquisa com trembolona. Eu acho que nem deve ter pesquisa de trembolona e uso em humanos para isso. Porque a trembolona não é uma droga normal para ser usada em seres humanos, né? Eu nunca vi. A droga de gado. Eu não sei, tá? Mas eu desconheço se algum dia houve medicamento ético dentro de farmácia como princípio ativo trembolona. Não, nunca. Sempre foi droga veterinária. Então, né? como a boldenona. Ela começou como Finaplix, né, num gado australiano. Só que eles notaram que quando dava a trembolona sozinha, você tinha só ganho da musculatura do tronco, do dianteiro do bicho. Só que a maior parte da musculatura que a gente come é do traseiro. Então eles misturaram o Finaplix com o estradiol, com um tipo de estradiol. E aí os fisiculturistas que usavam esse Finaplix, quando colocou o estradiol, eles gostavam mais, porque desenvolvia mais membro inferior. Só que estradiol, você sabe que quando você coloca, um monte de efeito colateral acontece. Então você vê o risco que os caras corriam, né? Mas se você quiser falar disso, a gente fez um trabalho no consultório há 2 anos. E até pedi para o Júlio me ajudar e a gente chamar alguns fisiculturistas para a gente fazer a avaliação cardíaca. Então, um médico do esporte, que é o João Gifone, que é muito hábil na cardiologia, cardiologista também, ele faz um exame que chama strain miocárdico, né, ou speckle tracking. É um exame que vê a deformidade miocárdica, né? Então ele é um tipo de programação do ultrassom que olha o coração mais em 3D, como que ele torce em cima dele mesmo, e vê como que ele contrai de baixo até em cima, que é normalmente a ordem de contração. E a gente pegou de alguns atletas que a gente recrutou, que tinham alguns sintomas, né? E os caras, eles tinham um padrão de insuficiência cardíaca congestiva, de ICC. Coisa que tem que tratar, porque senão o cara vai infartar, e não é com 50, é com 20, 30. Nossa. Né? O que a gente sabe? O coração é o músculo que mais tem receptor para esteroide, tiroidiano e peptídeo. Tudo que você mexe no teu músculo estriado esquelético, você mexe no seu músculo cardíaco. Né? Então, assim, o abuser de esteroide, ele vai ter algum grau de alteração cardíaca. Mas um hormônio peptídico, por exemplo, é o GH, o hormônio do crescimento. Exatamente. Ele também pode trazer algum colateral, risco cardíaco? Sim, ele pode criar um padrão de lesão que a gente chama de fibrose miocárdica. Então o coração ele para de responder. Tem um trabalho que o João mesmo ele publicou, que é assim, ele pegava um cara que era corredor de endurance, né, e ele dava aquele alicate de pressão na mão dele. Então, pegava o cara lá que tinha uma pressão, por exemplo, 12/6, né, normal. Aí fazia o cara apertar o alicate de pressão. E ele ficava com o transdutor lá no coração do cara. E ele via que aumentava o que chama de curva pressórica, o trabalho miocárdico. Então, esse cara fazia uma pressão só de apertar a mão aqui, né, que subia para 16, 17/8, mostrando o quê? Que tinha um trabalho muscular vigente e que o coração respondia a isso. Beleza, ele foi fazer com o fisiculturista. Não deu. Ele botou o fisiculturista no leg press, sem resposta. Ou seja, o coração perdeu a capacidade de contrair forte para conseguir fazer o débito cardíaco que precisa. Caramba. É por isso que você vê muito fisiculturista, muito não, graças a Deus, mas você vê aquele cara grandão, cansadão, vai andar um quarteirão, aquele cara que você olha para ele e ele tá nesse padrão, isso é um padrão de insuficiência cardíaca congestiva. Esse cara precisa passar num cardiologista. E eles geralmente acham isso normal. Exatamente. Porque como todo mundo tem o mesmo, todos os amigos dele, bodybuilder, têm a mesma resposta, esse mesmo sintoma, ele fala, então tá em casa. A gente tinha um conhecido que faleceu até, né, carioca, um cara bem grande,
Eu não citar nome que não faz sentido, né? Mas ele tinha esse padrão. Você conversava com ele, dava desespero, porque ele falava... Ele parado, aquele cansaço ruim, né? Se tiver alguém que está assistindo isso, que se sente assim, que tem esse cansaço ruim, que não passa, que vai andar um quarteirão e já cansa, cara, vai procurar um cardiologista, vai procurar um médico do esporte, vai investigar isso. Isso é sério, isso mata fisiculturista, meu.